Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Filhas da Pauta, mais um tema apimentado hoje. Hoje tem tempero, né, Ângela? Hoje tem muito tempero. Vamos falar sobre relacionamentos abertos, prós e contras. Você aí de casa, o que você acha desse assunto? Pois é. Então, tem uma especialista no assunto aqui, mais uma psicóloga, né, para dar uma aula para a gente aqui. Quais são os prós e os contras de um relacionamento aberto para aquele relacionamento que já existe, né? Isso é um assunto que tem ganhado muito espaço. Foi uma verdadeira febre nos anos 70 com o movimento hippie, né, com a revolução sexual que aconteceu não só aqui, mas no mundo todo. Tudo muito livre, tudo muito aberto. Ninguém era de ninguém, aquela coisa, né? Era divertido, mas até que ponto, de repente, por exemplo, sabe o que eu lembrei agora, antes de começar a nossa entrevista e apresentar a nossa entrevistada? Os Novos Baianos, Baby e Pepeu, que de repente eles hoje, eles são pessoas mais conservadoras. Foram tão livres e depois se fecharam. Pois é, se fecharam. Mas por quê? então, eu sou Ângela Bezerra, essa daqui é a Margot Ferreira, nós somos as Filhas da Pauta, e essa aqui é a Caroline Dávila, nossa convidada. Muito bem-vinda. Um prazer enorme estar com vocês. Eu sou Caroline Dávila, psicóloga, atuo na terapia cognitivo-comportamental, tenho formação em casal e família, sou apaixonada por essa área, inclusive tenho um programa destinado justamente para casais, sou apaixonada pelo tema, sou casada também, né? Trago sempre no meu repertório um pouquinho da minha história, são mais de 16 anos aí de atuação na área. E vamos falar sobre isso, né? Tema que tem despertado cada vez mais curiosidade, as pessoas cada vez mais abertas. Hoje em dia, cada vez mais a gente fala sobre liberdade como um todo, sobre o poder de escolha, sobre sair daquele lugar do que escolheram para nós e poder olhar sobre o que a gente escolhe. E com isso, né, como dizia o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é, mas assim como a gente falou logo no início, existem as oscilações, esse vai e vem de comportamentos, né? A gente viveu anteriormente a esse período agora em que os relacionamentos estão mais abertos, um período de relacionamentos mais fechados. Mais conservadores, e que esses casais desse período mais conservador, ele veio logo depois de uma geração onde o amor era completamente livre. Por que acontecem essas oscilações quando o assunto é relacionamento amoroso e sexual? Na verdade, nós somos seres sociais e a gente não tem como negar isso. Então, todo o contexto sempre vai impactar na forma como a gente vivencia a nossa história. E com os relacionamentos amorosos, também não poderia ser diferente. A gente tem vivido uma era que tem falado muito sobre permissão, sobre poder, sobre o que eu quero, né? O se empoderar, acessar o próprio desejo. E isso vai também impactar a maneira como as pessoas se relacionam. Então, saindo daquele lugar de certo ou errado, talvez o principal ponto vai ser entender o que é que baseia essa escolha. O que é que está movimentando esse casal a decidir sair de um formato tradicional, de um formato conservador, para um formato mais aberto? Porque o que vai definir, o que vai ser um preditor aí de saúde ou não, geralmente é o motivador. Não existe o certo ou errado, mas os porquês. O que está por trás disso? Então, a gente vive hoje em dia uma onda que está muito voltada para isso. Não se dobre se não for a sua vontade, faça o seu desejo. Isso traz aspectos extremamente positivos, né? Questões emocionais, sentimentos têm sido muito validados. Enquanto antes tinha um modelo mais reto. Vocês concordam comigo? Uhum. Agora, você tem percebido esse comportamento vindo de que perfil de casal? Bom, existem muitos perfis. Se eu for dizer qual que chega no consultório, não necessariamente é o perfil que está ali, né, mais abrangente. Mas, geralmente, acaba vindo de uma questão que nem sempre é tão saudável. Que é o quê? Pessoas que estão insatisfeitas nas próprias relações. Pois é. E aí é onde a gente entra no porquê, percebe? Pessoas que às vezes estão lidando com o tédio, porque naturalmente dentro de uma relação mais comprometida... Casamentos mais longevos também, onde há um desgaste. Isso. Então, quando a gente fala de casamentos mais longos, geralmente são as pessoas que estão entrando mais no tédio. Às vezes uma alternativa para a traição. O medo tão grande de ser enganada que então vamos abrir? Agora, sabe uma coisa que eu tenho refletido a respeito? Quando o casal pensa em abrir o relacionamento, é muito também dando lugar a que os dois entrem no acordo. Porque o que se vê normalmente no casamento convencional? Um traindo o outro. Sim. Né? É muito mais fácil no sentido de que eu não preciso dialogar com você para, né, experimentar viver outra experiência sexual.
Mas acaba sendo um acordo, traz o diálogo. Isso, de uma certa maneira, acaba sendo positivo? Precisa trazer o diálogo, porque muita gente entra justamente nessa fantasia. De que, você entra como uma maneira de ali lidar com o ciúme, como se aquilo fosse acabar com o ciúme. Uma vez que as regras estão claras, não haverá ciúme. E não é bem assim. Não Ao contrário, né? E a necessidade da conversa acaba entrando muito mais. Na verdade, isso vai ser uma maneira diferente de lidar com o ciúme. O ciúme vai estar ali. Eu conheço alguns casais que, depois que abriram o relacionamento, o casamento acabou. Mas isso acontece muito, Malu, muito. Por quê? Pois é. Muitas vezes aquele casal já está fragilizado, já vinha de algo ali que não estava funcionando, seja o tédio, seja a relação sexual ali que não tinha mais uma química, né? E aí não estavam conseguindo. E aí tem-se muitas vezes essa fantasia de querer o melhor dos dois mundos. Então a gente pode dizer que abrir o relacionamento não é uma ferramenta muito interessante e até traiçoeira para salvar o casamento. Não é simples. Se as pessoas estiverem tentando fazer isso como uma forma de encobrir questões que já estão lá, certamente essas questões só vão ficar mais expostas. E qual seria esse outro motivo para se abrir o relacionamento se não for o tédio do casamento? Tá, vamos lá. O que seria um bom motivo? Pessoas que, por exemplo, partilhem de ideias, de visões de mundo mais libertárias. Que entendam ali que existe um desejo de explorar outras relações. Isso é mais comum até, por exemplo, em pessoas que iniciam mais nesse formato. Talvez uma geração mais jovem. Isso que eu ia colocar. Eu percebo isso com muito mais naturalidade na geração, por exemplo, dos meus filhos. Sim. Eu vejo, assim, os amigos, as amigas, assim, muito mais disponíveis Sim. e mais liberais nesse sentido. Isso. E isso é um verdade? fato. Uhum. Tem acontecido, sim. O que também não seria interessante se isso vem para mascarar um medo do comprometimento, uma fuga. Que também tem isso nessa geração, Um né? medo de se vincular. E aí, isso também vai trazer sintoma em algum momento. Então, uma coisa é não se identificar com um relacionamento mais comprometido, com um relacionamento monogâmico. Outra coisa é você querer fugir de uma conexão mais íntima, com medo de se machucar. Então, provavelmente, essas pessoas tendem a sofrer muito mais futuramente. E tem também uma outra característica. Sempre é um que traz a sugestão e o outro aceita, mas nem sempre concorda. Não é? Às vezes é só um teste para saber se aquela pessoa aceita ou não. Ai, que risco, não. É um risco. Se você Grande. falar, aceito, pô, que ideia massa. Aí o outro já, peraí, como assim? Né? Eu só tava te testando, né? Isso vai dar ruim. Existe vai o dar teste, mas ruim. mais do que o teste, existe a submissão. Às vezes, nessa hora, é uma fantasia de liberdade, né? Veste-se uma roupa de liberdade, mas é uma submissão. É a sensação de que eu vou perder, essa pessoa já está querendo experimentar outras coisas, então deixa pelo menos eu tentar. Só que aí percebe que nessa hora, essa escolha de modelo também está tentando encobrir algo ali que não estava funcional. E aí isso tende a aparecer novamente. O medo de ser enganado, ou achar que não vai ser aceito. Então, nessa hora, você acaba tendo uma pessoa que se submeteu e não que escolheu. Isso. E aí vai gerar muito mais dor. Por isso que existem as regras, né? Os casais, quando abrem o relacionamento, eles têm várias regras. Não, olha, não pode sair com ninguém que eu conheço, por exemplo, né? Não pode sair com ninguém que eu conheço, não pode sair com ninguém que mora no bairro, não pode sair com ninguém... Entre os amigos, não Entre pode os sair. amigos. Sim. Essas regras realmente funcionam? Nem sempre, tá? Eu digo que todo relacionamento precisa de regra. Nem que seja a regra do não temos dá muito regra. trabalho, essas regras não dá. É porque também vive-se muito uma fantasia de controlar tudo, sabe? De que eu vou saber até onde eu vou saber até onde eu vou me envolver. Se não houver um encontro 2 vezes com a mesma pessoa, não vai haver conexão emocional. E assim, não é tão simples, vocês concordam Você sabe comigo? que a mais perigosa, na minha opinião, é essa de não se envolver emocionalmente? Porque como é que você garante Como é que não você vai? garante, gente? Ninguém garante isso. Quando rola uma energia boa com aquela pessoa que, né, que você de repente nem conhecia, nem tinha tentado para ela sexualmente falando, de Isso. repente você entra num lance autorizado é ótimo, né? Mas Sim, assim, sim. Mas né? Sem em transgressão. acordo com o seu companheiro ou com a sua companheira, de repente você abre esse relacionamento, se envolve com aquela pessoa. Dizem que o homem, com o seu machismo, ele tem muito mais ciúme do corpo da mulher do que o do sentimento dela. Uhum. Procede. E nós ao contrário, né? A gente tem mais ciúme dele se apaixonar do que propriamente sentir desejo por aquela mulher. Aí, de novo, procede. Não necessariamente, não é uma regra, tá? Porque, inclusive, tem gente que se excita a partir de assistir esse corpo com a outra pessoa. Então, não necessariamente. Geralmente, se a gente for olhar a nível de regra, a preocupação maior é com o envolvimento emocional.
Só de que ambas aí, as partes? de ambas as partes, geralmente. Porque, veja bem, o que seria a questão de abrir o relacionamento de modo geral? Seria uma tentativa de ter o melhor dos dois mundos. Você mantém a estabilidade daquele vínculo ali sólido, você tem aquela pessoa que é a sua pessoa, mas você tem também a excitação, a novidade de um relacionamento novo. Então, se nessa hora você perde a conexão emocional, você perdeu o que tinha de base daquele primeiro relacionamento. E aí? E aí é um risco. Aí quando você vê de repente o seu marido ou a sua esposa chegando em casa mais bonito, Mais felizinho. mais feliz, mais cheiroso, né? Se Ou vai arrumando mais. saindo, todo, Vai né? saindo, eu tô indo ali, volto já, né? Fatalmente o ciúme vai rolar, isso vai fragilizar ainda mais esse relacionamento. E essa fantasia de que não deveria haver ciúme, né? Afinal, se eu escolhi, eu não deveria sentir. Mas a gente sabe que não é bem assim. Por isso que eu iniciei falando que esse ciúme ele vai ter que ser manejado de uma outra forma. Porque o que é o ciúme? O que é o ciúme? Vamos lá. O ciúme, ele é uma tentativa de proteger um vínculo. Então, quanto mais aquilo é caro pra mim, é precioso pra mim, mais eu vou ter medo de perder. Mas tem um quê de posse também, não tem? Tem um quê de posse? Em que sentido? Se é meu, é importante pra mim, eu não quero perder. Quanto mais eu sinto que aquilo está vulnerável, mais o meu ciúme vai ficar ali latente. Concordam comigo? Sim. Então, se eu sinto, por exemplo, se a minha autoestima está muito baixa, tudo pra mim vai parecer uma ameaça. Vou estar mais ciumenta. Se aquela pessoa tem um outro comportamento, um comportamento que não me traz segurança, a tendência é também. Então, quero uma coisa mais vulnerável do que ter encontros sexuais com outras pessoas? É verdade. Como não sentir? Como não sentir? E como, de repente, não correr o risco de uma conexão romântica nesse encontro? E aí, falando sobre conexão romântica, a gente fala sobre amor romântico. Na verdade, a nossa sociedade ela é muito influenciada pelo amor romântico. Sim. Né? Pela coisa idealizada, aí vem o movimento do romantismo, aí vem os filmes hollywoodianos que incentivam e Sim. reforçam essa o coisa patriarcado também. o patriarcado. Tudo isso nos constrói. O machismo. Sim. Enquanto um casal, enquanto, enfim, sociedade, mas a construção, vamos dizer, já que a gente está falando de casal, né, do casamento, né, das relações afetivas e amorosas. E a gente conhece esse modelo. Quando chega essa coisa do vamos abrir o relacionamento, opa, como assim? Né? O que é isso? Né? Isso, e é tudo isso que é muito novo, precisa ser muito pensado. Então, quem pensa que vai ter nessa hora mais liberdade, mais tranquilidade, se isso não fica muito bem fundamentado, vai ser um caos ali disfarçado de liberdade. Por quê? Primeiro não existe uma boa decisão sem autoconhecimento. Isso. Né? Nessa hora seria uma roleta russa, pode até dar certo, mas o risco é grande. Então, parar para olhar o porquê que eu estou querendo, o que é que me traz isso, da mesma forma, um relacionamento tradicional, antes de alguma forma isso era imposto. Né? Se tinha, por quê? Porque era este modelo e era isso que estava posto e você tinha que ter esse modelo. Então, hoje em dia, a gente tem a liberdade de pensar, será que eu quero casar? Será que eu quero ter filhos? Em que antes era como se fosse a lei natural da vida, vai ter que acontecer. É tão patriarcal e tão machista que até bem pouco tempo atrás, a gente pode ver nos romances de Jorge Amado, por exemplo, Gabriela, né, que tem o caso, vários homens, né, vários coronéis ali daquela Ilhéus do século retrasado, né, já não é mais passado, é retrasado, né? Aqueles homens ali, aqueles coronéis, eles todos tinham suas amantes, as suas teudas e manteudas, Sim. além da mulher em casa tomando conta dos filhos. Socialmente aceito. Mas quando uma mulher, inclusive essa teuda e manteuda, traía esse homem, esse coronel, ela era morta. Sim. Rapidamente. E tudo em nome da honra, né? E Da honra. eles eram... eles não eram presos, eles não eram punidos, exatamente porque ali ele matou em nome da honra dele. Sim. Então, a liberdade sexual sempre foi um privilégio dos homens, nunca foi das mulheres. E só agora a gente começa a falar em relacionamento aberto, com as mulheres também tendo esse direito. E por quê? Porque a gente conquistou um lugar de autonomia financeira, né? de autonomia social mesmo, e a gente está, inclusive, muitas mulheres trazendo essa proposta para o parceiro. Sim. Né? Não é sempre o parceiro que traz. Né? Se a gente para pensar, uma das grandes revoluções do mundo foi o anticoncepcional. Sim. Porque o anticoncepcional tirou justamente a mulher desse lugar de que o sexo era unicamente para procriação, a mulher não podia gemer. Já pensou? Não podia sentir prazer, né? Exatamente. Então, nessa hora, o sexo tem uma função, já que o objetivo de um anticoncepcional evitar filhos. E qual seria a função, então, do sexo? É o prazer. Então, a mulher se encontrou com o prazer. E isso é ótimo. A liberdade, ela é muito importante. Poder fazer as próprias escolhas. Só que as escolhas, elas precisam vir de um lugar de consciência. Sabe aquela brincadeirinha que existe? Estou ciente e quero continuar? É mais ou menos isso. Então, quando um casal chega no consultório e traz, por exemplo, uma ideia dessa, a gente precisa pensar em todos os prós e os contras.
Porque uma vez que eu estou mais exposta, obviamente eu estou mais vulnerável. Né? Porque eu lembro que um tempo desse eu fui quase linchada na internet, porque eu soltei um vídeo em que falava de atração fora do casamento. Uhum. E muita gente ficou brava comigo. Eu escutei as maiores ameaças que vocês Principalmente imaginam. mulheres ou principalmente homens? Homens, olha Tantos só. discursos, citando a Bíblia, inclusive, que só de sonhar, de pensar já atraiu. E nessa hora você vê que é uma crença que acaba limitando muito. E, inclusive, tendo a possibilidade de abrir casamento sem motivo. Por que eu digo isso? Porque se eu não deveria sentir nada, eu escolhi o meu marido, logo eu não devo sentir nada nunca. Se eu sentir algo por alguém, tem algo muito errado na minha relação. Ou vamos acabar ou vamos trair. Porque... Mas peraí, você falava sobre atração fora do casamento, durante a atração, a mulher sentindo atração ou o homem sentindo atração? Era uma caixinha de perguntas. Ah. E aí a pessoa dizia, o meu marido é excelente, mas eu estou me sentindo muito atraída pelo meu colega de trabalho. Ah, sim. Uhum. E aí a minha resposta dizia que se sentir atraída é natural, faz parte da natureza humana, é natural nesse sentido. Uhum. Que se for depender unicamente do relacionamento ser ruim, para isso blindar seria uma fantasia, de que para isso você não sentiria atração por ninguém. Mas que o que a gente escolhe fazer com isso é uma outra história. Então eu posso sentir preguiça e ainda assim escolher trabalhar. Eu posso sentir preguiça e ainda assim escolher trabalhar. Eu posso sentir raiva e escolher não agredir. Eu posso me sentir atraída e escolher não trair. Só que você vê que isso é tão preso na cabeça das pessoas que só o fato de dizer que sentir atração seria natural já gerou um choque. Principalmente entre os homens. Aí eu chamo Apenas de novo entre, eu poderia para o dizer. machismo, essa coisa da exclusividade da mulher ser exclusiva. A cultura do casamento só com mulheres virgens. Para eu ter minha família, a mulher tem que ser virgem. Enquanto que ele tinha um histórico sexual assim, né, geralmente iniciado nos bordéis, nas casas de prostituição. Sim. Então, tudo passa pelo machismo. A gente tem uma participação maravilhosa aqui de Nora Prado, atriz, dubladora, poeta, uma querida. Eu quero escutar o depoimento dela sobre relacionamento aberto, prós e contras, e a pergunta dela também para a nossa querida aqui do estúdio. Olá, queridas e queridos ouvintes. É um prazer estar participando dos Filhas da Pauta, aqui com a Margot e a Ângela. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Nora Prado, atriz, apresentadora e poeta, e vivo no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. E estou aqui para falar sobre esse assunto controverso que instaura debates, polêmicas, que é o relacionamento aberto ou o casamento aberto. Eu, nos meus 17 anos, vivi isso com o meu diretor de teatro, que na época foi muito difícil, porque era um relacionamento tóxico, abusivo, depois eu vim a perceber, onde o casamento aberto era para ele, né? Para mim, geralmente estava violência, era muito complicado. A gente acabou tendo relacionamentos em trios com outras mulheres também, mas no fim das contas acho que não é a minha praia. Vim ter mais... 3 relacionamentos, 3 casamentos depois desse. Estou no meu 5º casamento, há 25 anos, com Gabriel Guimar, que é ator, produtor, diretor. E é um casamento fechado e eu me sinto muito confortável atualmente. A gente tem muita empatia, muito respeito, muita admiração um com o outro e muita tesão, naturalmente. Sei como fazer no sexo, né? E da mesma forma ele sabe como me satisfazer. Então não tenho necessidade de outras experiências, de outras aventuras, até porque tive muitas ao longo da minha vida, né? Acho que todas essas fantasias atualmente eu realizo com meu parceiro e estou muito feliz com isso. Mas entendo que outras mulheres, e principalmente a novíssima geração, queira isso, né? E se interesse por esse tipo de relacionamento. Vejo que a minha própria filha, no 2º namoro mais longo dela, ela quis abrir a relação, mas foi dificílimo. Então, a minha pergunta para a psicóloga Caroline Dávila é como o parceiro ou a parceira pode abordar esse assunto num casamento que é fechado e que se pretende abrir, né, num futuro. Como é que é isso? Muito obrigada, um grande abraço para todos. Querida Nora, obrigada pela sua participação. Indicação de Marcos Breda. Obrigada, Breda, por essa indicação maravilhosa. E aí, Caroline?
Uma delícia ver ela falar de sexo Não de é maneira tão isso? aberta, né? Sim, tão tranquila. E ela Isso. falou numa palavra que me tocou muito: conforto. Sim. Ela É. hoje vive um relacionamento fechado depois de tantos relacionamentos abertos e hoje ela se sente confortável, não sente mais falta de outros relacionamentos porque ela está confortável dentro do relacionamento dela. Confortável e satisfeita, parece também. Sim, Né? Ela feliz. trouxe a questão sexual, parece que é um casal que continua alimentando isso e que precisa alimentar. Quanto a isso, né, de como abordar, eu confesso que quando vem um dos membros do casal perguntar como abordar, já me levanta uma suspeita, porque geralmente traz a sensação que é um lado que está querendo e que já sente ali um fechamento do outro lado. Então, é um casal que vai precisar conversar muito. Claro. A indicação é que isso jamais seja feito com uma única conversa, num momento impossível, mas são conversas para poder ir entendendo. Quando entra no movimento de um tentar convencer o outro, já mostra que tem uma tendência muito grande e a coisa ali não está legal. Que é unilateral, né? Exatamente. É mais para privilegiar a necessidade de um, e aí talvez alguém acabe acatando. E ela também tocou num ponto que eu acho que é importante a gente até aprofundar mais, que é... Ela falou do primeiro casamento, né? O que ela vivia, que depois ela foi entender que era um relacionamento abusivo e que era aberto para ele e que era sempre uma outra mulher que se agregava ali, né? Machismo Sempre de novo. pensando, né? Duas Sim. mulheres com ele, ou seja, o terceiro elemento, um homem. Isso. Quer dizer, sempre por ele, esses movimentos, né? Que o casal fez, né? E aí ela também toca num ponto que é o sexo com a mesma pessoa, né? Ela traz como um ponto positivo, mas por outro lado também pode ser enfadonho, Sim. cai na rotina e a pessoa traz a possibilidade de abrir por conta desse cansaço, né? Sim, e acontece muito. Mas a grande verdade é que quando a gente escolhe um caminho, a gente perde outro. Existe muita fantasia hoje em dia de não se querer perder, querer o melhor dos dois mundos. E aí, por não querer perder nada, eu posso acabar perdendo algo que é muito importante para mim. É por isso que o casal precisa estar muito ciente. Quais são os riscos? Qual o significado para mim? Então, o primeiro ponto seria, qual a minha motivação para isso? Faz sentido para mim? Eu desejo explorar, eu desejo viver outra experiência? Se sim, e se os dois estão pensando assim, que delícia. Por que não? Porque o casamento não é só sexo, né? Tem a questão Não. da amizade também, do companheirismo. Muitas vezes você, por causa do sexo, ou de repente saciar aquele seu desejo por outra pessoa, você acaba destruindo uma relação de amizade profunda, de cumplicidade que você construiu durante anos. Exatamente. E se você tem essa fantasia de que você tem o controle da sua atração, do que você sente, de como você, até onde você vai, isso ainda é pior. Então é por isso que eu disse, vai ter que ter muita conversa, né? Como está sendo? Está dando certo? Está bom para mim? Está bom para você? Vamos prosseguir? Aquela regra que a gente colocou inicialmente, ela ainda está valendo? Como eu me senti? Porque uma vez que é uma decisão, não foi um casal que iniciou assim, vai ser um eterno experimento. A vida é um eterno experimento. E aí, nisso, poder entender o que é que está funcionando ali e o que é que não está. Mas entender que quando você escolhe uma coisa, você pode perder outra. E ter em mente o que você pode perder e estar ciente com isso já seria uma boa coisa. Eu fiz um levantamento aqui de prós e contras. Sim. Então, os prós da possibilidade de abrir o relacionamento. Maior liberdade individual, mais honestidade e comunicação, redução da pressão sobre um único parceiro, possibilidade de crescimento pessoal e exploração da diversidade emocional e sexual. E os contras? Ciúmes e insegurança, desafios na comunicação, que é aquilo que você estava falando, né, da conversa, risco de desequilíbrio, preconceito e julgamento social, que isso também é um ponto, né, que é importante falar, e o risco de envolvimento emocional com terceiros. É isso mesmo? Essa listinha procede? Essa listinha procede. E eu ainda acrescentaria algumas coisas. Uma pessoa que busca isso, por exemplo, por essa eterna dopamina, essa sensação de prazer constante, vocês concordam comigo que tudo que é novo deixa de ser novo. Então, pois é. Uma vez que você passa a repetir, Vira uma bola de neve, né? vira algo natural. Então, você poderia estar sempre na expectativa de algo novo e de viver sobre essa eterna euforia. E isso não vai acontecer. Aquilo, em algum momento, vai deixar de ser novo. Então, se a gente para ver, a nível de estudos, sexualmente falando, são pessoas que tendem a ser mais satisfeitos. Mas essa satisfação sexual não necessariamente está revertida em maior satisfação com o parceiro e com a própria vida, entende? Então, cada pessoa vai precisar dosar qual o espaço que a minha sexualidade tem na minha vida. O quão importante é o sexo para mim. E isso não é um juízo de valor meu, por exemplo. É algo que cada pessoa vai precisar poder parar e olhar, né? Dentre outras características, por exemplo, quando a gente traz o relacionamento mais comprometido, a estabilidade, a confiança. Quanto cada item desse pesa para mim?
Uma vez que eu estou escolhendo, são caminhos distintos, porque para você manter uma coisa, você talvez abra mão de outra, são investimentos diferentes. Sim. Vai haver sempre isso. Quando você escolhe, você está deixando de lado uma outra possibilidade. Né? Isso. Muitas vezes o relacionamento aberto também é uma possibilidade de um dos pares, né, viver a sua bissexualidade. Sim. Né? Às vezes ele tem um casamento convencional, né, Sim. um casal hétero, Sim. né, um homem, uma mulher, e aquele homem é bissexual. Então ele busca Ou fora, ela é ou Isso. bissexual. Então um ou outro busca no sexo igual, né? Sim. Essa satisfação, essa Por vezes até por plenitude preconceito sexual. também, né? Exatamente. Sim. Mas você acha que isso, os relacionamentos bissexuais, eles são mais vulneráveis do que os heterossexuais? Mesmo na procura desse relacionamento aberto com pessoas do mesmo sexo? Não vejo tanta diferença nesse sentido, não. Eu vejo que eu volto para o mesmo ponto. As intenções com aquilo. Você tem clareza, né? Me sinto bem me relacionando com mulheres e me sinto bem me relacionando com homens. Estou abrindo para o meu parceiro que o meu objetivo é esse. Todo mundo está ciente, todo mundo quer continuar. Não necessariamente. Mas se a pessoa começa até a se enganar, onde a gente vai ter um problema. Pois eu vou aqui citar um exemplo. Porque às vezes de tem um casal. preconceito consigo mesmo. Exatamente. Eu conheço um casal que o homem é bissexual e eles abriram o casamento para que ele também tivesse as experiências homoafetivas Sim. dele, né? E eu repito, ele é bissexual, então ele tinha fora do casamento relacionamentos com mulheres e com homens, mas ela só tinha ciúme do relacionamento com mulheres, não tinha ciúme do relacionamento dele com homens, porque aí sim se tornaria um relacionamento homoafetivo, né? Ela sabia que pelo homem ele não se apaixonaria, e pela mulher sim, ele corria o risco de se apaixonar romanticamente falando. Nossa, mas quem garantia isso a ela? Pois é, mas ela tinha essa certeza. Mas aí você vê que a gente volta pro mesmo ponto. Que é o quê? Não é se é homem ou mulher. É o medo de ter aquele vínculo Sim. inicial prejudicado. E aí, na crença dela, que ninguém garante, mas na crença dela, ela enxergava como uma ameaça apenas outras mulheres e O não vínculo homens. emocional provoca muito mais ciúme do que o vínculo sexual. Isso. É Exatamente. impressionante. Porque é o que já havia anteriormente. É o que tem Sim, medo de perder. sim. Porque se não tivesse medo de perder, não seria um relacionamento aberto, seriam pessoas solteiras. Sim, verdade. Concorda? E eu tenho um outro exemplo, e aí talvez a gente volte pelo mesmo ponto. Ela é bi, ele não. Eles estavam conversando sobre abrir o relacionamento e ela iria ter relações sexuais com outras mulheres, mas ela não permitia que ele fosse ter com outras mulheres, Olha aí. pelo mesmo receio. Então a gente está falando sempre da posse, Sim. do ciúme, da insegurança. Isso, aí a gente fala também de fantasias, né? Nessa hora, quando você traz, por exemplo, relacionamentos entrando outras mulheres, muitas vezes é fantasia do homem. E aí, essa outra mulher entra ali como uma forma de satisfazer uma fantasia sexual. Existem muitos fatores que perpassam, na verdade, Você uma fala decisão. da fantasia presencial, digamos assim, o trisal, o famoso trisal, né? Isso, Ah, sim. De repente você assistir o seu companheiro ou a sua companheira fazendo sexo com outra pessoa. isso. Cara, eu acho que 100% dos homens têm essa fantasia. Mas nem 100% das mulheres têm. Mas será mas que os homens têm a fantasia de verem suas mulheres transando com outro homem? Não, é o contrário. São duas mulheres Então. com ele. Não é? Olha, lá vem o Mas machismo comumente, de sim. novo. Lá vem o machismo de novo, Carol. O machismo, ele vai estar presente, não tem como não estar. Porque, ainda que não seja de uma maneira tão exposta, mas a gente vive numa sociedade machista. é a Aqui nossa no Nordeste, construção então, nem se social. fala. Então, estruturalmente falando, vai estar. E vai estar nas mulheres também, afinal de contas, quem criou esses homens, né? Porque Não, o homem, ele se excita em ver sua esposa transando com outra mulher. Mas na hora que vem um outro homem para transar com a Não, mulher isso não dele, está. isso não está fora de cogitação. Total. Fora de questão. Imagina. Isso mexe com a hombridade dele, com a masculinidade dele. Quando se entra na história do satisfazer as fantasias, geralmente não. Por quê? Porque o objetivo é satisfazer uma fantasia minha. A minha fantasia não inclui isso. Então, Mas quando entra a história de um relacionamento aberto, aí a gente vai ver que se é aberto para os dois lados. E tem também um outro ponto aí na possibilidade de abrir o relacionamento, que é a competitividade. Sim. Eu sou uma pessoa competitiva, assumo. Então seria muito complicado. Até a questão da insatisfação, ela tende a crescer também, porque você começa a ter muitos parâmetros, né?
Muitos parâmetros, são outros referenciais. Às vezes você pega um casal que estava ali há anos, acostumado um com o outro, e aí vê a pessoa sair e se encontrar com outra pessoa, Então, sai e tudo como será que perfumado, foi. arrumado, vestido Isso. novo, aí E aí começa a ficar mais bonita, né? Vai, Poxa, sei lá, comigo procura não uma rolava academia. Você não comprava uma lingerie nova pra transar comigo? Uhum. E tá comprando, né, pra sair com outro. Percebe que se não tem muito espaço para dialogar sobre isso, existe uma pessoa aí nessa relação que provavelmente vai começar a aguardar, engolir. Afinal de contas, eu escolhi, eu aceitei. Às vezes aquela fantasia do eu sou empoderada, eu não ligo para isso não me atinge. E eu penso que aí é o ponto mais danoso de todos, porque quando a pessoa experimenta e vê, nossa, não deu para mim. E Tem consegue... como voltar atrás? Tem, agora não é simples não. Existem casos que volta? Igual, existe, mas é a exceção da exceção. Uma vez aberto, é delicado voltar. Você começa a ter parâmetros diferentes e é muito difícil. Imagina uma conexão. Olha o nível da exceção do mundo. Uma conexão em que duas pessoas decidem abrir ao mesmo tempo e ambas concordavam e todo mundo achou ótimo e na hora que decidiu fechar, os dois decidiram fechar ao mesmo tempo. Geralmente o mundo não é tão sincronizado assim. Então, alguém não queria fechar aquele relacionamento. E quando mais. volta atrás, há uma mágoa que vem ali, né? E aí tem que lidar com ela. É isso que eu digo, a não ser que sejam duas pessoas extremamente sincronizadas e ainda assim aquela mente se abriu para outras experiências. É difícil. E de novo, não é impossível, mas precisa de muita conversa. Se a pessoa não tem muita clareza, ou como eu estou me sentindo com isso, eu já acompanhei casos das pessoas aceitarem um nível de liberdade dentro do relacionamento muito significativo. Inclusive de contar o que tinha acontecido. Terminava de escutar aquilo, ia pro banheiro, se machucar, né? Tentativas de suicídio. Então, você vê o nível de adoecimento. Nossa. Até que ponto aquilo tá Então. bom pra você? Né? O que é que te faz querer se submeter a uma coisa dessa? Então a proposta de relacionamento aberto, ela não é tão sólida, assim, não traz tanta solidez a esse relacionamento, tanto é que a gente está conversando aqui sobre o assunto. Uma psicóloga falando sobre todos os BOs que acabam ocupando a cabeça de alguém ou de um casal que se abre a essa possibilidade. Diante disso tudo que a gente conversou até agora, você acha que a monogamia traz solidez ao relacionamento? Eu volto pro mesmo ponto que vai depender dos seus porquês. Uma pessoa que escolhe casar, um relacionamento tradicional, apenas para sair de casa e ter a sua liberdade, apenas para não depender mais do pai e da mãe, ficar com outra pessoa, essa pessoa também casou pelos motivos errados. Sim, claro. Uhum. Concorda? Então, não necessariamente. Mas sim, se você está menos exposto, se aquele relacionamento ele é muito importante para você, e você está menos exposto, quanto mais vulnerável você está se conectando com outras pessoas, mais você tende a perder. É o caso da Nora, que acabou de falar com a gente, né? A atriz, né? Ela falou que depois de passar por tantos relacionamentos abertos, ela hoje se sente confortável, amando, querendo bem. Mas experimentou. Ela experimentou. Experimentou, Sim. né? Então, com isso, eu acho que a maturidade ajuda muito, Sim. né? A uma decisão mais sábia, né? E mais clara. A maturidade né? e o Tanto para autoconhecimento. si, para entender se vai fazer bem ou não uma escolha, seja para abrir ou para fechar. Sim. Ou vai ter mais segurança e mais clareza, né? É o entendimento dos seus porquês. É olhar para o que me move, até onde eu estou disposta, até onde eu estou disposto, eu conseguiria parar. Porque assim, vai ter margem para mais ciúme, para mais comparações. Eu volto para o ponto de que somos seres faltantes. Lacan já dizia, nós somos seres faltantes. Sempre vai haver alguma falta. Sim. E se a pessoa busca suprir essa falta desesperadamente, ela pode encontrar outras. No relacionamento tradicional também vão haver faltas. Não vamos entrar na idealização. Não, com certeza. Há sempre a falta, como você bem disse. Nós somos Isso. seres faltantes e vai ser sempre um ponto isso pra gente, né? Isso. Agora, que há relacionamentos abertos que dão certo, Sim. Mas são poucos, né? A nível de dados estatísticos, a gente não tem, não, né? não são muitos, não. Não Existem são muitos. dados, não são muitos. Não são Aham. De serem bem-sucedidos a nível de longo prazo, não são muitos. Uhum. Mas sim, a sociedade está mudando. Pode ser que isso também aconteça, mas... E você acha que é uma herança cultural mesmo? A questão Baseada no patriarcado e no moralismo, no machismo, que a gente não se adapta, mesmo sendo modernas e abertas intelectualmente. Você acha que esses relacionamentos abertos eles não dão certo exatamente por causa disso? Com base numa cultura muito forte de que a monogamia é a melhor forma de se... Não olharia só para esse ponto, Você não. acha que não? Que há uma explicação, inclusive, histórica, né? De que a monogamia ela foi criada para se evitar até uma partilha maior de bens.
né, de bens materiais, na hora de dividir entre os Sim, herdeiros, aquela isso. coisa. E outra coisa, se casavam antigamente, primos ficavam entre primos. Para ficar tudo ali Pra ficar tudo na concentrado. família, todos Mas os isso bens é uma concentrados construção na família. social. Então, É a nossa construção pois é. social. Eu Mas que entraria... hoje a gente ainda carrega no DNA e na cultura da gente. Eu entraria em questões até biológicas também. Em que sentido? O desejo de pertencer, de se sentir amado, entrava até na questão da proteção da nossa própria espécie. Então, imagina morando lá nas cavernas, Então, você sozinho, isolado do universo. Quanto mais você pertence a uma tribo, mais você tem pessoas para estar com você, mais você tem chance de seguir na sua vida. Né? A gente entende que existe a velhice, existe o adoecimento. Então, quanto mais você tem vínculos sólidos, mais você tem tendência a uma pessoa te acompanhar ali. Então, biologicamente falando, a nível de acompanhar uma família, também tem alguns fatores que puxariam para isso. A ideia de ser especial para alguém, por mais que hoje em dia você tenha muita liberdade, é como se lá dentro ainda tivesse um romantismo, sabe? A ideia de ser especial para alguém, ao ponto de se preocupar, será que essa outra pessoa está tomando o meu lugar? Isso também fica abalado. Então, sempre vai ser multifatorial, a gente nunca vai encontrar uma única causa, não. Caroline Dávila, a gente está chegando ao final do Gente, nosso já? podcast. já Vê nossa frase de encerramento vambora. para a gente fechar essa conversa. Carol, posso chamar ela Pode assim? chamar de Carol. Enquanto ela pega aí, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria que você compartilhasse aqui seus arrobas para quem quiser continuar esse papo contigo. Meu Instagram é Caroline Dávila Psi. Tem um canal no YouTube também. O canal ainda está pouco alimentado, mas lá no Instagram eu posto todo dia. Todo dia abro caixinha de pergunta, converso muito sobre relacionamento. Criei um programa sobre relacionamento agora também, chamado Destravando Nós, que fala sobre os nós, né, de modo geral, que temos entre nós, pessoas. Que massa! E quem quiser seguir, estaremos por lá, vai ser um prazer. Carol, então a gente sempre traz uma frase de efeito que tem a ver com o tema do dia, né? E eu tava pensando, Ângela, olha, essa frase é com você. Aí eu procurei uma música que se chama Maçã, que é de Raul Seixas, não sei qual é a parceria, e Raul Seixas é o fruto de uma geração muito livre, né? Que é o pessoal da década que viveu o auge da juventude na década de 1970, né? Ele fez parte do movimento hippie e tal, e ele fez uma música chamada Maçã, que é exatamente uma alusão ao fruto proibido. E um trecho da música é o seguinte: amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas eu vou te libertar. O que eu quero... Não, peraí, eu vou repetir, gente, peraí, porque é muito profundo isso aqui. Vamos lá. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Ele, claramente, é a favor da abertura do relacionamento. Sim. Mas assim... Mas sofrendo. Sofrendo, mas aqui vem o macho também. Eu sofro, mas eu vou te libertar. É verdade. Sim. Enquanto que, se fosse uma mulher fazendo essa letra aqui, talvez ela não precisasse, né, libertar ninguém, porque ele já estaria livre, Ele já teria o tendo os poder da amores decisão, livres né? dele. É isso, temos, né? Encerramos aqui. Muito obrigada mais uma vez, Caroline Dávila. Prazer foi todo meu estar com vocês. Que maravilha. E estamos, né? Encerrando por agora. Encerrando por agora. Olha, tem muito assunto, muito tema polêmico envolvendo o universo feminino, gente. E as Filhas da Pauta sempre trazendo aqui para esse lugar. É. Um beijo, até a próxima. Tchau.